Prova da FUVEST, segunda fase, segundo dia aí, questão de química, diz assim: o diamante, uma estrutura cristalina de carbono, é o material mais duro encontrado na natureza. Mastigar diamantes provavelmente quebraria os dentes e sua ingestão causaria desconforto. Entretanto, há uma forma extravagante de ingerir um diamante, que é utilizado para produzir água com gás, como no seguinte procedimento. Aí então ele vai dar o procedimento aí, né? E vamos direto aí ver o que ele pede no item A, para não ficar muito extenso o vídeo, né? No item A ele pergunta, né? Com base no esquema que ele deu aí, a temperatura de fusão do N2 é maior, menor ou igual à temperatura de fusão do CO2? Tá, vamos olhar aqui, ó. Quando eu pego o esquema, olha o esquema aqui, ó. Aqui tem, ele está falando da temperatura de fusão, né, que é passagem do estado sólido para o estado líquido, do N2 e do CO2, certo? Aí ele quer saber, está aqui o sistema, né, onde está o CO2 sólido e o N2 líquido, se a temperatura de fusão é maior ou menor ou igual à temperatura de fusão do CO2, né? Então a gente tem que analisar o quê? Vamos lá, o CO2 e o N2. Olha só, gente. Quando eu tenho, quando eu olho para esse sistema aqui, ó, eu tenho o CO2 no estado sólido e eu tenho o N2 no estado líquido. Ou seja, eu precisei de oferecer menos energia para o nitrogênio para ele passar para o estado líquido. Para o CO2, ele está no estado sólido, eu vou ter que oferecer um pouco mais de energia ainda. Ou seja, a temperatura de fusão do N2 é menor do que a temperatura de fusão do CO2. Por quê? Eu forneci a mesma quantidade de energia para os dois, ali estão na mesma quantidade de energia, só que o nitrogênio já está líquido e o CO2 ainda está sólido. Então, a temperatura de fusão do N2 é menor. No item B, qual que é a proposta? Ele está trocando o diamante pelo grafite, só que ele está pegando o mesmo volume. Então ele está dizendo assim, olha, eu estou pegando o diamante, estou tirando e agora vou usar o grafite. Só que o mesmo volume que eu usei de diamante, eu vou usar de grafite. E ele quer saber se vai interferir na quantidade de CO2. Se no fim do processo ela será maior, igual ou menor. E aí, como que a gente faz isso? O volume é igual, então o volume de... Aí eu tenho a densidade aqui, né? A densidade do grafite que é 2 gramas por decímetro cúbico e diamante 3,5. E a densidade é a massa dividida pelo volume. E eu tenho o volume do grafite, que eu vou usar nessa reação, vou trocar pelo mesmo volume, o volume de diamante eu vou trocar pelo mesmo volume de grafite, certo? E aí, eu posso isolar aqui, ó, densidade de massa sobre volume, por quê? O volume é igual, eu vou colocar no lugar do volume de grafite, vou colocar ali, ó, isolando aqui, ó. Vou dizer que o volume de grafite é a massa de grafite dividida pela densidade, que eu tenho a densidade que ele deu, e do diamante a mesma coisa, que eu tenho a densidade que ele deu. Então, no lugar de volume de grafite, eu coloco quem? A massa do grafite dividido pela densidade do grafite. E a massa do diamante dividido pela densidade do diamante, né? Como fica isso? Eu sei a densidade do grafite, vai dar 2, e aqui é 3,5, substituindo, já vou passar multiplicando aqui, vai ficar que a massa do grafite é 2 vezes a massa do diamante dividido por 3,5. Ou seja, a massa do grafite é menor. Então, se eu trocar numa reação o volume de diamante pelo mesmo volume de grafite, eu vou ter uma menor produção de CO2. Se eu for produzir o CO2. Por quê? A massa que eu estou usando do grafite é menor do que a massa do diamante para o mesmo volume trocado. Tá? Então, ela vai ser menor. No item C, ele fala que ele pega uma certa quantidade de diamante, que é 3 gramas, e ele quer saber qual a massa que vai ser obtida a partir de 3 gramas de diamante. O que a gente sabe? A gente sabe que o diamante, com a reação oxigênio, vai produzir o CO2, que é o nosso gelo seco, né? E aí a gente tem a massa do grafite, que ele deu aqui, ó, 12 gramas por mol, e você vai fazer o CO2, você tem 2 oxigênio, vai dar 32, né? Se cada oxigênio é 16 e o carbono é 12, então vai ficar... o total vai ficar 32 mais 12, vai dar 44 gramas. Então, para cada 12 gramas de carbono, eu vou produzir 44 gramas. Para cada 12 gramas de diamante, perdão, que é carbono, eu vou produzir 44 gramas
de gelo seco, que é o CO2. Só que ele não quer para 12 gramas, ele quer para 3 gramas. Então, para 3 gramas, uma regra de 3 simples, multiplica incluso aqui, isso vai dar 11 gramas de gelo seco. E aí, na segunda parte, ele pergunta, qual é a pressão gerada por esse gelo seco produzido? Aí você tem que recorrer àquela fórmula do PV igual a nRT, né? Tanto que ele já deu o R aí, né? E ele diz que o rendimento é 100%. Então você vai lá, pega PV igual a nRT, você tem um volume que ele dá lá no enunciado, lá na proposta que é 1, o número de mols, que é a massinha dividida pela massa atômica, a constante dos gases que é 0,082, o R, né? E a temperatura que você passa para Kelvin, né? Então, você fala 27 graus Celsius, 273 mais 27 vai dar 300 Kelvin. Fazendo os cálculos devidos, você vai chegar que a pressão é 6,15 atm, tá?